Foi justamente aquele beijo cheio de emoção que fez Sanjay se apaixonar perdidamente. No entanto, no dia seguinte, ele provou o amargor do amor. Sol, sem qualquer hesitação, aceitou o namoro de outro garoto. Para Sanjay, um verdadeiro guerreiro do amor puro, aquilo foi como um golpe direto, fazendo-o desabar por dentro. Mas o que ele não sabia é que a Sol diante dele já não era a mesma que havia trocado aquele beijo apaixonado na noite anterior. A Sol de 2023 tinha sido forçadamente arrancada daquele tempo e devolvida ao seu mundo original. Despertando em uma cama de hospital, completamente confusa, Sol imediatamente perguntou à enfermeira que ano estavam. Ao ouvir 2023, sua mente foi inundada pela lembrança da notícia da morte de Sanjay. Desesperada, correu até a sala de emergência e viu o pai de Sanjay chorando do lado de fora da enfermaria. Foi só então que Sol entendeu. Sanjay realmente havia morrido. A dor dessa revelação rasgou o peito dela como uma lâmina invisível. Enquanto tentava se recompor entre lágrimas, a polícia apareceu com uma foto. Era ela e Sanjay juntos, tirada em 2008. Aquilo fez Sol perceber, a viagem no tempo era real. E mais do que isso, ela podia mudar o futuro, podia salvar Sanjay. Correndo contra o tempo, Sol voltou ao local onde havia feito sua primeira travessia temporal, se jogou na água e pressionou o botão do relógio com todas as forças. Mas, nada aconteceu. De volta para casa, soluçando sobre as fotos de Sanjay, as lágrimas caíam como uma represa rompida. Foi nesse momento, envolta em dor, que o relógio em seu pulso começou a piscar. 00:00 em ponto. Sol apertou o botão mais uma vez. E então, conseguiu. Ela voltou para 2008, justo no momento em que sua mãe preparava um ritual fúnebre para ela. Como a Sol daquele tempo havia sumido durante sua ausência, todos pensaram que estava possuída por algum espírito, o que explicava o episódio do exorcismo. Mas Sol, agora retornada do futuro, só pensava em uma coisa: Sanjay. Ao ver que ele estava vivo, finalmente respirou aliviada. No entanto, o olhar de Sanjay era frio. Isso porque a Sol de 2085 havia feito coisas imperdoáveis. Relembrar tudo isso era inacreditável até para ela. Mesmo assim, Sol estava ali por um motivo: mudar o destino de Sanjay. Sabendo que, no futuro, ele sofreria de depressão, ela comprou livros sobre saúde mental e os deu de presente. Mas Sanjay recebeu tudo com indiferença. Percebendo que ele ainda estava com raiva, Sol se desculpou e explicou que foi como se tivesse sido possuída, por isso havia dito aquelas coisas horríveis. Chegou até a tirar de dentro da calça um amuleto da sorte para provar sua sinceridade. Mas Sanjay a rebateu com uma única frase, deixando-a sem palavras. Após a aula, Sol viu um empresário entregando um cartão para Sanjay, o mesmo que, no futuro, se tornaria seu agente. Ela se lembrou de uma entrevista onde esse mesmo homem revelou que, antes de morrer, Sanjay havia sido alvo de muitas críticas e rumores maldosos, que o levaram ao suicídio por depressão. Com isso em mente, Sol decidiu impedir que ele seguisse a carreira artística. Correu até a casa dele para entregar um presente, mas o pai de Sanjay não a deixou entrar. Então, ela teve que se esgueirar escondida. Quase foi pega pelo pai dele, mas se lembrou de que dizer algo sobre o futuro fazia o tempo parar por um instante. Usou isso como último recurso, conseguindo fugir. Ela então correu para o quarto de Sanjay, encontrou o cartão do empresário e o rasgou sem hesitar. Justo nesse momento, o pai de Sanjay estava prestes a entrar. Sol novamente usou o truque do tempo congelado e se escondeu debaixo da cama. Mais tarde, após o banho, Sanjay voltou ao quarto e se deparou com Sol deitada no chão. Por um segundo, pensou que era alucinação. Ao tocá-la e perceber que era real, ficou em choque e correu para fora. Sem conseguir entender como ela havia aparecido ali, Sanjay acabou reunindo coragem e voltou. Tentou acordá-la, mas Sol não respondia. Preocupado com ela sentir calor, ligou o ventilador e ficou ao seu lado, observando-a em silêncio. Ele ajeitou os fios de cabelo que caíam sobre o rosto dela, comparou as mãos de ambos, e, de repente, sentiu o coração acelerar. Assustado com o próprio sentimento, levantou-se rapidamente. Enquanto tentava caçar o mosquito, se aproximou demais, e Sol acordou. Os dois ficaram em silêncio, envergonhados. Sol disse que precisava sair, mas Sanjay sugeriu que ela esperasse seu pai ir à academia, para evitar ser descoberta. Curioso, ele perguntou por que ela estava ali. Sol explicou que viera entregar um presente e que acabou sendo atingida por um livro, o que a fez desmaiar. Pediu ainda que ele esquecesse suas atitudes estranhas. Sanjay, então, se lembrou do beijo à beira da piscina e perguntou se ela também queria esquecer aquele momento. Sol, achando que ele falava do dia em que estava bêbada, respondeu que não era motivo para raiva, pois nem lembrava de nada. Aquelas palavras deixaram Sanjay ainda mais irritado, sentindo que tudo que viveu fora uma encenação só dele. Na tentativa de aliviar o clima, Sol tentou pegar o mosquito e quase caiu nos braços de Sanjay. Ele só conseguiu impedir isso com um rápido movimento da mão. Percebendo que continuar ali era arriscado, ele então cobriu Sol com um cobertor. Carregando-a nos ombros, ele saiu de casa e disse a Sol que não queria ser amigo de garotas, e que achava impossível existir amizade pura entre homens e mulheres. Na verdade, Sanjay ainda estava incomodado com o fato de Sol ter aceitado ser cortejada por outra pessoa. Como revelar o que aconteceria no futuro faria o tempo parar, Sol só podia oferecer pequenos gestos de conforto, como dar a ele livros que ele nem conseguia ler. Mesmo que Sanjay não entendesse, Sol nunca desistiu da ideia de salvá-lo.
Olá a todos! Antes de continuar com o vídeo, gostaria de pedir que vocês nos ajudem, curtindo e comentando esse vídeo, para que ele seja indicado a mais pessoas e também se inscrevendo no canal para ajudar no nosso crescimento. Obrigada! Até que, certo dia, Sol descobriu por acaso que Sanja iria fazer um teste. Ela correu até o local da audição para tentar impedi-lo. Assim que chegou na porta, encontrou Ren, que a questionou. Por que você trouxe Sanjay para este lugar? Antes mesmo que Sol pudesse responder, Ren disse. Sanjay já foi embora. Ao ouvir isso, Sol finalmente respirou aliviada. No caminho de volta para casa, Sol acabou adormecendo no ônibus e perdeu o ponto de descida, sendo levada até o terminal final. Enquanto esperava outro ônibus na calçada, um homem bêbado se aproximou e começou a assediá-la. Assustada, Sol correu, mas o homem a perseguiu. Quando ela pegou o celular para chamar a polícia, ele tentou tomá-lo de sua mão. Durante o empurra-empurra, Sol caiu na água. Quando já estava prestes a se afogar, Sanjay apareceu e mergulhou desesperado para salvá-la. Essa cena era tão familiar. Ela não pôde evitar se lembrar do acidente de carro em que perdeu as pernas, e que, naquela ocasião, também foi Sanjay quem a salvou. Naquele momento, Sol se sentiu profundamente culpada. Depois do acidente, ela havia descontado toda sua raiva em Sanjay. Essa experiência fez perceber que tinha deixado passar oportunidades demais de se aproximar dele. Talvez, o fato de ter viajado até o ano de 2008 e reencontrado Sanjay fosse uma chance do destino para consertar as coisas. Talvez essa fosse justamente a razão de sua viagem no tempo. Pensando nisso, Sol teve ainda mais certeza de que precisava salvá-lo. Para garantir que Sanjay estivesse vivo no futuro, Sol preparou uma cápsula do tempo, encheu-a de presentes e pediu que ele a ajudasse a enterrá-la debaixo de uma árvore. Fez, então, uma promessa com ele. No dia 1º de janeiro de 2023, ao meio-dia, eles se encontrariam na ponte do rio An para desenterrar a cápsula juntos. Sanjay não entendia por que precisava ser dali há tanto tempo, nem por que precisava ser exatamente naquele dia. Sol não contou o verdadeiro motivo, só ela sabia que aquele era o dia em que Sanjay se suicidaria. Ela queria impedir isso. Queria mudar o futuro dele. Como não podia revelar o que sabia, escolheu esse método indireto para plantar uma esperança no coração dele. Antes de ir embora, Sol repetiu várias vezes que ele não podia faltar ao encontro. Sua intenção era usar essa promessa e os presentes da cápsula do tempo para evitar que Sanjay se matasse em 2023. A partir daquele dia, Sol passou a valorizar ainda mais cada momento com Sanjay. Ela o chamava para assistir a filmes, e quando percebeu que ouvir falar de natação deixava triste, fez de tudo para que ele não ouvisse, até mesmo cobrindo seus ouvidos com fones de ouvido dentro do ônibus. Enquanto Sol aprendia a andar de bicicleta, Sanjay a guiava com paciência, andando atrás dela até que ela finalmente aprendeu. Os dois estavam tão doces que podiam derreter o coração de qualquer solteiro. Mas não demorou muito para que brigassem. Durante uma apresentação de Ren, um dos membros da banda não apareceu. Sem outra opção, Ren chamou Sanjay para subir ao palco. No momento em que a música começou, Sol viu novamente aquele brilho nos olhos dele, o mesmo brilho de quando ele ainda era cheio de sonhos. Lá na plateia, ela não conseguiu conter as lágrimas. Depois do show, Sol viu o agente de novo. Lembrou do que ele havia dito antes, que Sanjay tinha se suicidado por causa dos comentários maldosos dos fãs e dos rumores falsos. Com isso em mente, Sol decidiu impedi-lo de entrar para o mundo do entretenimento. Quando tentou se aproximar dele, no meio da multidão, acabou tropeçando e caiu. Quando se levantou, Sanjay já havia desaparecido. Só à noite ela conseguiu encontrá-lo novamente. Ele estava parado em frente de casa. Ao saber que Sanjay havia recusado a proposta do agente, Sol finalmente se tranquilizou. Vendo quanto Sol se importava com ele, Sanjay se sentiu mais uma vez secretamente feliz. Mais tarde, Sanjay deu o prêmio que havia ganhado para Sol. Ao descobrir que ele havia cantado em público apenas por causa do prêmio, Sol ficou furiosa. Você é maluco? Por que foi cantar na frente de tanta gente? Eu nem fiz nada com você ainda. E por que se preocupa tanto se eu perdi o celular? Não importa se eu estou bem ou não, por que você está tão preocupada? Sanjay não entendia. Para ele, era só um celular. Ele não fazia ideia de por que Sol reagiu de forma tão intensa. Ele também não sabia que ela havia voltado do futuro apenas para impedir que ele seguisse a carreira artística, para evitar que ele cometesse suicídio. As palavras de Sol magoaram Sanjay, mas também o fizeram entender algo importante. Ele não queria mais esconder seus sentimentos por ela. No dia seguinte, Sanjay foi procurar Sol. Pediu que ela terminasse com Taishen. E então, pelo fone de ouvido, ela ouviu a gravação da outra noite, aquela gravada à beira da piscina. Foi assim que Sol finalmente entendeu. Sanjay gostava dela. Sol ficou completamente atordoada. A confissão repentina de amor a deixou sem reação, e tudo que conseguiu fazer foi fugir. Para tentar se aproximar mais de Sol, Sanjay foi até a sala de estudos, e no caminho de volta, aproveitou o encontro casual para convidá-la para assistir a uma partida de beisebol. Sol estava prestes a aceitar, mas se lembrou do que sua melhor amiga havia dito, que ela estava mexendo com o coração de Sanjay. Com medo de magoá-lo ao recusar diretamente, Sol propôs um desafio. Disse que só iria ao jogo se ele decorasse todas as palavras em inglês que tinham acabado de estudar. Achava que ele não conseguiria e, assim, desistiria do convite. Mas Sanjay levou a sério.
A partir daquele dia, passou a ir diariamente à sala de estudos para memorizar tudo. O tempo foi passando, e o dia 1º de setembro se aproximava. Sol foi até a delegacia, pois sabia que naquela data sofreria um acidente de carro e perderia as pernas. Ela contou ao policial que sofreria um acidente perto do reservatório naquele dia. O policial, que já trabalhava há décadas, nunca tinha ouvido alguém falar com tanta certeza sobre um evento futuro. Achou a história absurda, então apenas entregou um doce para Sol e a dispensou. Enquanto isso, em casa, a avó de Sol recebeu uma ligação de um estranho dizendo que havia encontrado o celular de Sol e perguntando como poderia devolvê-lo. Quando ouviu a avó dizer que iria até lá buscar, o motorista recusou. Mas, antes de desligar, a avó acabou dizendo o endereço para que o celular fosse enviado por entrega. Naquele momento, a avó ainda não sabia que essa ligação colocaria a vida da neta em perigo, mergulhando-a em um pesadelo. Como Sanjay conseguiu memorizar todas as palavras antes da partida, Sol cumpriu sua promessa e foi com ele assistir ao jogo. Os gestos carinhosos de Sanjay deixaram Sol corada. Para disfarçar o constrangimento, ela fingiu estar com muito calor, mas o comportamento de Sanjay só fez seu coração disparar ainda mais. Durante a partida, todos estavam focados no jogo, menos Sanjay, que não tirava os olhos de Sol. Após o jogo, Sanjay tomou coragem e se declarou novamente. Com um olhar sério, disse a ela: "Eu odeio dias de chuva. Depois de passar o dia todo na piscina, ainda ter que sair e enfrentar a chuva me deixava irritado. Mas desde o dia em que te encontrei na chuva, foi a primeira vez que me senti feliz. Sol, eu gosto de você. Quando a pessoa que você ama também gosta de você, não existe felicidade maior que essa." Mas Sol não podia retribuir, porque ela não pertencia a esse mundo. Logo teria que voltar para o ano de 2023. Por isso, Sol recusou a declaração de Sanjay. No fundo, ela também não queria recusá-lo. Mas não tinha escolha. No dia 1º de setembro, para evitar o acidente, Sol decidiu ficar o dia inteiro em casa. Pensou que, se conseguisse passar daquele dia, mudaria seu destino e evitaria ficar com as pernas paralisadas. Mas Sanjay, achando que Sol estava evitando, deixou uma mensagem dizendo que queria encontrá-la no parque para conversar. Sabendo da importância daquele dia, Sol respondeu e recusou o convite. Mas, logo depois de enviar a mensagem, viu Sanjay saindo de casa. De repente, começou a chover. Ao imaginar que ele ficaria esperando por ela debaixo da chuva, Sol não conseguiu resistir. Pegou um guarda-chuva e saiu. Quando estava prestes a ir embora, um entregador cruzou seu caminho. Naquele instante, Sol se lembrou da primeira vez que conheceu Sanjay, e também de quando ele disse que foi nesse momento que começou a gostar dela. Foi então que Sol entendeu, o sentimento de Sanjay não era passageiro. Com o coração acelerado, Sol correu para encontrá-lo. Mas, no meio do caminho, um táxi a interceptou. O som familiar de um pequeno sino a fez reviver o pesadelo do sequestro. Ao olhar para o rosto do motorista, teve certeza. Era ele quem a sequestraria e a faria perder as pernas. Tomada pelo medo, Sol tentou fugir. Mas, assim como da outra vez, foi capturada novamente. Desta vez, porém, ela estava preparada. Lembrando do que tinha acontecido antes, Sol usou uma lâmina para cortar a corda. Antes de fugir, ainda pegou a chave do carro, acreditando que isso impediria o sequestrador. Mas ele tinha outra chave. Com base na experiência anterior, Sol correu para a floresta, tentando despistá-lo. Mas não importava o quanto corresse, o homem sempre a alcançava. Quando o carro estava prestes a atropelá-la, Sanjay apareceu com a polícia. A verdade é que, ao não vê-la no parque, Sanjay voltou para casa. No caminho, encontrou o guarda-chuva de Sol e sentiu que algo estava errado. Correu até a casa dela, mas como não a encontrou, decidiu chamar a polícia. Graças a isso, Sol foi salva e não sofreu acidente. Suas pernas estavam intactas. Mas, nesse mesmo instante, Sol voltou para o ano de 2023.